Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos à primeira aula do minicurso intitulado Introdução a Shakespeare, dos palcos às telas. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente está muito feliz em compartilhar esse momento e a gente espera que vocês aproveitem bastante esse conteúdo que a gente está entregando para vocês, com os nossos ministrantes e do GELIC. O GELIC é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema da UFOPA. O nosso interesse é investigar como o cinema e a literatura se encontram e como elas são estudadas. Então, nós temos o nosso Instagram, que é @angelique_ufopa. Se vocês não seguirem ainda, sigam agora. A gente acabou de bater 1.000 seguidores no Instagram, se não me engano. Então, a gente está bem feliz com essa comemoração também. Além do nosso Instagram, nós temos o nosso Spotify, que é @gelic_ufopa também, e o canal no YouTube, que se chama Gelic_ufopa. Além deles, a gente tem também um canal de WhatsApp, que é Gelic Literatura e Cinema. Nesses todos a gente vai estar postando conteúdos relacionados à literatura e cinema e aquilo que a gente tem interesse no Gelic, como distopia, o próprio Shakespeare agora, e diversos outros estudos que os nossos relíquias fazem por aí. Além deles, também tem o nosso e-mail, que é gelic.projeto.fopa@gmail.com. Lá, se vocês quiserem mandar algo mais específico, algum convite de repente, ou alguma sugestão, fiquem à vontade para se comunicar com a gente de uma forma mais direta. Em todos esses canais, a gente sempre vai responder o mais rápido possível e se sintam livres para ter esse contato mais direto também. Os nossos ministrantes dessa noite são Larissa Aguiar, que é mestra em Letras em Inglês, a Renata Portela, que é licenciada em Letras Português, a Isabel Jatti, licenciada em Letras em Inglês, o Gabriel Feijão, que é bacharelando em Direito, e eu, Nicolas Leão, que sou licenciando em Letras Português e serei o seu mediador esta noite. Como eu disse anteriormente, o nosso minicurso hoje vai ser sobre Shakespeare. O nosso minicurso foi dividido em duas aulas, essa no dia 23/6 e a próxima vai ser dia 30/6. Nessa primeira aula, a gente vai estudar o cenário inicial para entender Shakespeare, e nele os tópicos que serão apresentados são as condições de produção da Inglaterra na era elizabetana, afinal, quem é Shakespeare, Shakespeare como literatura, os gêneros comédia, tragédia e drama histórico, e, por fim, como funciona o teatro shakespeariano. Já na aula do dia 30, nós vamos falar mais para essa passagem do teatro para o cinema, agora na contemporaneidade, e nessa aula a gente vai falar sobre como o cinema adapta o palco shakespeariano, e além disso nós vamos ter análise de 3 filmes que são adaptações de obras de Shakespeare, que é o Otelo, do Orson Welles, o filme Das Coisas que Eu Odeio em Você e o filme My Own Private Idaho. Alguns avisos antes da gente iniciar, que são muito importantes, a gravação da aula. Essa aula está sendo gravada e será disponibilizada na íntegra no nosso canal no YouTube, Gelic_Fopa. Além do YouTube, ela sempre está disponibilizada no Spotify. Alguns dias depois das 2 aulas serem apresentadas, a gente vai postar, então. Item 2, participação. Se você quiser fazer alguma contribuição breve durante a aula, fique à vontade para usar a ferramenta levantar a mão no microfone ou escrever no chat. As mensagens vão ser lidas no final da aula e no final da aula também tem sempre uma parte de interação em que a gente se comunica com vocês de uma forma mais direta, algumas perguntas, algumas indicações podem ser dadas e, enfim. Terceiro ponto, e muito importante também, a lista de frequência. Não se esqueçam de assinar a lista de frequência, ela vai ser enviada no chat no final da aula, e mais importante ainda, o nome precisa estar nas 2 listas de frequência para que o certificado de vocês seja emitido. O certificado, quando ele ficar pronto, vai ter um aviso no e-mail sobre isso também. Enfim, sem mais delongas, agora a gente vai começar o cenário inicial para entender Shakespeare com a nossa professora ministrante Isabel. Boa noite, gente. Bom, essa primeira parte da aula a gente vai entender as condições que propiciaram isso que ficou conhecido como o teatro inglês e que foi onde ocorreu a maior parte da atuação do Shakespeare. Bom, a era elizabetana.
reinado da rainha Elizabeth I. Bom, antes da Elizabeth I chegar ao trono, a Inglaterra vinha passando por um período de extrema instabilidade política. Já tinha ocorrido a Guerra dos 100 Anos e também a Guerra das Duas Rosas, York e Lancaster. Com o fim dessa segunda, os Tudors, que eram uma família ali da nobreza inglesa, chegou ao poder através do Henrique VIII. Antes da Rainha Elizabeth, houve a sua meia-irmã, que era a Rainha Isabel, que ficou conhecida como Maria Sangrenta, porque ela queria retornar o catolicismo para a Inglaterra, porque se sabe que antes o rei Henrique VIII ele tinha quebrado a sua ligação com a Igreja Católica. Então, após ela, vem a Rainha Elizabeth I. E com ela veio um período de extrema estabilidade e prosperidade política. Por quê? Quando ela chega ao trono, havia ali uma disputa com a Armada Espanhola e ela consegue derrotar essa Armada Espanhola. E aí ela foi a principal agente para a expansão marítima inglesa iniciar, e isso foi um ponto extremamente importante porque consolidou a Inglaterra como a potência que ela é até hoje. Além disso, ela solucionou as questões religiosas, que ela instaurou o protestantismo como a religião 100% oficial da Inglaterra. E, assim, ela foi ganhando muito afeto do povo. Ela era uma rainha que as pessoas gostavam. E, assim, ela propiciou o renascimento inglês. Por quê? Porque, além de tudo isso, ela era uma rainha que prezava pelas artes. Então, ela começou a financiar teatros ingleses, inclusive a companhia de teatro que o Shakespeare fazia parte. E todo esse investimento gerou o que foi a Era Dourada do teatro inglês, que foi um período de intensa produção literária e poética. Nesse sentido, houve a criação e o florescimento do teatro e da dramaturgia e as casas de espetáculo, porque começou a criar teatros, como vocês verão mais à frente, que nós vamos explicar a estrutura e como esses eventos começaram a ser tidos como eventos públicos de entretenimento. E o teatro inglês, ele tinha muitas temáticas humanistas e absolutistas. Então, nas obras, era muito comum que tratar que o cenário fosse a monarquia, porque houve a consolidação do absolutismo e eventos históricos. Geralmente, o cenário onde os personagens viviam eram eventos históricos, então, geralmente, os personagens seriam de famílias nobres, seriam príncipes, reis, rainhas, e por aí vai. Agora, para a nossa ilustre figura, afinal, quem foi Shakespeare? Shakespeare foi o principal autor que se estuda até hoje, desse período. Ele revolucionou a linguagem muito por conta do o grande uso de neologismos, que era a prática de criar novas palavras. Então, ele foi pioneiro nisso, e também ele produziu cerca de 38 peças,
154 sonetos e 2 poemas narrativos. As suas obras são estudadas até hoje por tratar de questões humanas, como vingança, amor proibido e essas coisas. Ele nasceu em Stratford-upon-Avon em abril de 1564. Foi poeta, dramaturgo e ator. Não se sabe ao certo o dia exato que ele nasceu. Inclusive, por isso, por conta dessa falta de informação sobre a sua vida pessoal, há muitas teorias da conspiração sobre a vida de Shakespeare. Tem muitas pessoas que dizem que ele não era só uma pessoa, que eram vários autores que escreviam sob o nome de Shakespeare. Também há pessoas que digam que ele não era homem, ele era mulher, mas isso são apenas teorias. E nós nos atemos ao que se tem confirmação científica histórica. Ele casou-se aos 18 anos com Anne Hathaway, com quem teve 3 filhos. Um desses filhos, inclusive, era o Hamlet, que posteriormente ele morreu muito jovem e foi a inspiração para a peça Hamlet. Como eu disse, a sua vida não é muito documentada, então não há registros de suas atividades no período de 1584 a 1592. E esse tempo, inclusive, ficou conhecido como os Anos Perdidos, por se tratar de um longo período que não se tem muita certeza sobre o que aconteceu. Então, a sua chegada a Londres não é muito documentada, então não se sabe exatamente como ele chegou a virar ator, por que ele se mudou para Londres, mas se sabe que, eventualmente, isso aconteceu. E tem-se também que uma das primeiras obras, apesar de não se saber se ele tenha escrito nesse período conhecido como os Anos Perdidos, a maior parte dos historiadores considera como a Comédia dos Erros, como a primeira obra conhecida. E a sua chegada a Londres foi marcada por ter adentrado a companhia Lord Chamberlain's Men, que foi a companhia que eu mencionei, financiada pela rainha Elizabeth I. E, eventualmente, ela passou a ser conhecida como The Kingsman. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega, Renata, para dar continuidade às peças. Vou falar um pouquinho sobre as peças de Shakespeare, fazendo primeiro um panorama geral das peças, e depois a gente vai especificar um pouquinho sobre as comédias, a tragédia e as peças históricas, junto com a professora Larissa. Bom, a gente tem aqui algumas peças, começamos com as comédias, nós temos as primeiras comédias e as comédias maduras. É interessante também pontuar que eu vou citar bastante Harriet Bloom nessa aula, porque ele é uma das referências quando a gente fala das peças de Shakespeare, porque é importante a gente entender que não existe uma data certa para cada obra, ou um momento certo para cada obra, como a nossa colega acabou de falar. Toda a história de Shakespeare é permeada por várias reflexões, interpretações e tudo mais. Então, a gente tem as peças das comédias, que eu vou aprofundar daqui a pouco as explicações. Nós temos as peças históricas, que elas são baseadas nas histórias dos reis da Inglaterra e dos conflitos políticos da formação do Estado da Inglaterra, que a Larissa vai falar mais profundamente para vocês daqui a pouco. Nós temos os romances tardios, que eles envolvem principalmente temas de perda e reencontro, reconciliação entre pais e filhos, perdão em vez de vingança, elementos sobrenaturais e maravilhosos, mistura de tragédia com comédia,
e uma atmosfera mais meditativa, serena, introspectiva entre os personagens. Nas peças problemas, esse nome é dado justamente porque é difícil de classificar essas peças entre comédia e tragédia. Temos uma ambiguidade moral entre os personagens, então os personagens eles não são 100% bons, nem 100% maus. Nós temos a mistura de gênero, comédia e tragédia. Nós temos uma visão mais sombria da natureza humana. Nós temos personagens mais complexos, mais difíceis de serem descritos. E nós temos uma atitude crítica em relação às instituições, à moralidade, à ideia de heróis humanos e tudo mais. Quando a gente fala de comédia e tragédia, para a gente simplificar os conceitos, basicamente para a gente entender o que é uma comédia e uma tragédia, comédia é quando tem uma história voltada para um final positivo, onde não vai ter mortes, não vai ter é geralmente voltada para uma perspectiva do verão, da primavera, de uma coisa, no final, um final positivo. Já a tragédia vai ter no final uma morte, um tom mais sombrio, mais pesado, mais negativo nesse sentido. Mas as peças do Shakespeare, elas vão sendo, ao longo do tempo, elas vão ficando mais complexas. Então, nesses romances, a gente vai ter elementos tanto da comédia quanto da tragédia. A gente vai aprofundar daqui a pouco. Nós temos também as tragédias iniciais, as grandes tragédias, né? Um destaque a Hamlet, que a gente também vai trabalhar, inclusive na próxima aula, com os filmes que foram bastante adaptados para o cinema. A comédia quanto a tragédia foram bastante adaptados para o cinema, de formas variadas. Bom, e agora eu vou falar sobre a comédia de Shakespeare. Bom, existe, né, a comédia antiga, temos a comédia nova. Né? A comédia antiga, lá da Grécia Antiga, representada principalmente por Aristófanes, ela era centralizada na ação cômica em uma única personagem, com forte dimensão política e satírica. Já a nossa comédia nova tem uma estrutura fixa, né? Então, o jovem deseja jovem, quer casar com essa jovem, porém tem a oposição paterna. No final, tem uma distorção final, que é a resolução. No final, os personagens conseguem ficar juntos, conseguem se casar. O ponto de partida para as comédias de Shakespeare, que o Shakespeare se inspirou principalmente nessa nova comédia, foi a comédia dos erros, né? Então, a gente tem ali, a comédia dos erros é uma história de gêmeos, que eles não se conheciam, eles se encontram, e aí eles passam por várias peripécias, várias confusões ao longo do dia, e aí no final dá tudo certo, dá tudo um final positivo. Porém, temos aí também o Greenwood, né, que aí é onde o Shakespeare vai estabelecer a sua comédia. Né? Esse Greenwood, mundo verde, é uma expressão utilizada por um pesquisador chamado Fryer, na qual ele cria nesse mundo verde, nesse mundo ideal, um segundo universo, né, onde a resolução cômica é alcançada. Né? Então, a vitória, por exemplo, do verão sobressai o inverno. Né? O inverno é aquele um arquétipo, um símbolo de algo ruim, de algo pesado, triste, momento ruim. O verão é aquele momento bom, né? Então, ou então a primavera, que é esse momento de transformação, de um momento ruim para um momento bom. Então, tem a superação individual, social, né, tanto do casal quanto de toda a coletividade. Nós temos o mundo da natureza, forma uma realidade paralela, que confronta o seu momento histórico social. Né? O herói, nesse novo mundo, consegue a resolução cômica justamente por causa desse novo mundo. Nós temos um simbolismo ritual, o Greenwood carrega o simbolismo da vitória, do verão sobre o inverno, reforçando o aspecto ritualístico da comédia, ou seja, esse momento de transformação de um momento para outro. Nós temos o mundo desejado, né, representa o mundo como deveria ser, o mundo sonhado a partir dos desejos humanos, a forma genuína que a vida tenta imitar.
E temos também a função arquétipica, que ilustra a função da literatura de visualizar o mundo do desejo como modelo para a sociedade real. Nesse caso, a gente vai trazer 3 peças para representar esses 3 momentos da comédia do Shakespeare, né? Então, nós temos, primeiramente, o Sonho de uma Noite de Verão, que é tipicamente do Greenwood, e que trabalha em torno de um casal que fica junto, mas aí eles não podem ficar juntos, é um amor impossível, porque o pai da moça não quer que ela se case com ele, quer que ela se case com um outro rapaz, e o cara que ela gosta, o rapaz que ela gosta, a amiga dela gosta dele também. E aí, como é um amor tão impossível, tem tanta confusão no mundo real, eles vão ter esse escape, esse mundo fantasioso, esse mundo verde, esse mundo da fantasia. E que é o Bosque de Atenas, né? Baseado na história lá de Atenas. Lá, nesse mundo, nesse Green World, nós temos criaturas mágicas, né? Que é o Oberon, a Titânia e o Puck. Dessas criaturas mágicas que operam diretamente na trama. Então, a magia corrige os impedimentos sociais e reconcilia os casais. Então, quando eles entram lá nesse bosque, eles começam a sofrer por conta da magia, né? Então, essas criaturas vão fazendo magias com eles vão se transformando em animais, e aí toda uma confusão no final, e aí acaba que eles conseguem ficar juntos. E então, o Puck como uma metáfora, né? Ele é a representação viva do Greenwood, shakespeariano, o potencial e a necessidade desse conceito para a comédia elizabetana, porque é ele que vai fazendo as magias, e por meio da magia o casal consegue ficar junto. O sonho como resolução, né? Os amantes acreditam que os enganos foram apenas sonhos. O Greenwood com o mundo dos desejos realizados. Então, o Greenwood é esse mundo, é como uma analogia, né, ao mundo dos sonhos que criamos a partir de nossos desejos. Então, a ideia não é necessariamente identificar quem é o sonho, se realmente é um sonho, se é ou não um sonho, é uma realidade paralela, mas sim esse sonho acontece, como ele é possível de ser realizado. Na segunda obra, nós temos o Muito Barulho por Nada, que aí já é uma inversão. No primeiro, tipicamente Greenwood, os personagens querem no Greenwood para os seus sonhos se tornarem realidade. No segundo, os personagens não querem entrar no Greenwood. Então, nós temos aqui 4 casais, né? A Cláudia e o Hero, que são casais realmente, eles querem se casar. Porém, o Cláudio recebe ali umas informações falsas sobre a Hero, e aí ele desiste do casamento, humilha a Hero lá no meio da história, e aí a Hero, ela finge que morre. E aí, no final, descobre que ela não estava morta, ela estava viva, aí eles se reconciliam e se casam. A suposta morte de Hiro cria um choque de gênero, né? Ela sabe que é uma comédia, mas as personagens viram uma tragédia ali, por conta dessa morte falsa. E o segundo casal, entre aspas, é a Beatrice e o Bennett, né? Que eles são, tipo, enemies to lovers, eles se odeiam no começo. Eles não desejam Greenwood, eles estão iludidos e afastados dele. As outras personagens trazem de volta pelo exemplo de amor. Então, eles não se gostam no começo, eles se odeiam, porém os amigos deles vão lá e falam, nossa, mas é porque a Beatrice gosta muito de você, Bennett. Aí o pessoal fala, não, Beatrice, o Bennett gosta muito de você. E aí, quando eles descobrem, entre aspas, se gostam, eles começam a se gostar de verdade. E aí sim, a partir desse engano que os amigos fazem, eles começam a ficar juntos. Então, aqui começa a percepção do amor e aí eles acabam se casando. Então, o Bate de 2007 fala que a boa comédia é a tragédia evitada por pouco, né? Então, a gente traz aqui um elemento da tragédia, que é a morte, porém, ainda é uma comédia porque ela é uma morte fingida, né? Ela morre no final. E a gente também tem esse primeiro passo do Shakespeare de não querer o Greenwood, né? Esse mundo ideal. Porque os personagens não eram eles não se gostavam no começo.
Por fim, a gente tem a Tempestade, né, que ela ela não é tipicamente uma comédia, ela não é trabalhada como uma comédia explícita, ela é mais um romance, porém ela tem elementos da comédia, por isso que a gente colocou aqui. Também, por que a gente não coloca ela como uma comédia? Porque ela tem elementos que não são elementos cômicos, e o fim dela, apesar de não ter nenhuma morte no final, não é um final. Opa, passou. O final dela não é um final cômico, né? Um final que as pessoas desejam, felicidade, final. Mas, como não tem uma tragédia, ninguém morre, a gente põe ela como uma comédia. Então, a comédia, a Tempestade, ela começa diretamente no Greenwood. Ela é uma ilha mágica de Próspero, que é o personagem principal, com sua arte. Ou seja, é um personagem que ele é capaz de fazer sua magia, né? Através das palavras e tal, ele tem um poder muito grande dentro da ilha que ele fica. Ele foi enganado antigamente, por isso ele perdeu o seu reinado. E aí, na ilha que ele ficou, ele tinha esse poder, né? Então, ele já entra, a história já começa nesse Green World, nesse mundo real, ideal, nesse mundo das possibilidades que ele consegue, que ele tem o poder de fazer magias, etc. e tal. Porém, durante a história, ele consegue resolver os conflitos que ele tinha lá com o mundo real. Então, ele impede os conspiradores, ele restitui o título, ele volta, né, ao mundo real. Ele se casa, ele perdoa os seus traidores, porque a comédia, ela tem esse poder ele tem esse papel de perdoar. Então, não é, a comédia não trabalha com as vinganças, ela trabalha com o perdão. Como diz aqui o Bate e o Rasmussen, eu acho. A comédia faz espaço para pequenos atos de graça, né? Ela permite a segunda chance que a tragédia nega. Porém, Próspero, quando ele sai desse mundo Greenwald, né, desse mundo ideal, e ele volta para a realidade, ele não tem satisfação em voltar para o mundo real e deixar a sua arte, ele deixa com muito pesar. Então, numa das peças em que mais a importância tem palavras, é apresentado um mágico que amadureceu, usando as palavras de um ator maduro para concluir uma obra, entendida tanto como a conquista de Próspero, como o texto de Shakespeare. No final das contas, o que importa são os mesmos versos. Então, a gente percebe aí um processo das obras de Shakespeare, na qual, primeiro, ele trabalha naquela comédia nova, onde tem vários acontecimentos, onde tem várias confusões e no final dá certo, tem um teor, um peso bastante cômico. Depois a gente tem ali umas questões sociais, culturais em relação. Os próprios personagens começam a, a criticar as condutas sociais, né, em relação, por exemplo, ao casamento, né, isso pode não querer se casar. E aí, Greenwald não é necessariamente uma vontade de todo mundo. E, por fim, a gente tem a tempestade, né, quando a gente sai desse Greenwald, desse mundo ideal, para o mundo real. E aí tem esse sentimento que não é tão alegre, tão festivo, mas também não é um sentimento trágico, doloroso, profundo, como traz as tragédias, né? É só um sentimento a mais amadurecido do autor. Agora, a Larissa vai começar a falar sobre as tragédias. Oi, acho que tá bom o áudio, né? Vou considerar que tá. Oi, gente, boa noite, sou Larissa. E prosseguindo aqui o que a Renata falou, bom, a progressão do minicurso tenta estruturar brevemente um pouco sobre o Shakespeare para que a gente consiga ter esse overview, né, essa visão geral de quem foi ele, apesar de a gente, acho que todo mundo que está aqui que tem interesse pelo Shakespeare já deve ter visto variadas informações sobre, né, especulações. Então, a gente tentou juntar informações
gerais, né, peculiaridades, enfim, coisas características do autor, e tentar fazer esse resuminho, né? E a Renata falou muito bem aqui, explorou muito bem sobre as comédias, e eu vou fazer essa transição para as tragédias no sentido de tentar ponderar aqui essas diferenças, né, essas características. Por exemplo, a gente pode falar que as comédias, elas são basicamente caracterizadas por na verdade, ambas dessas formas, as comédias, as tragédias, elas são formas de representação da própria complexidade humana, né? Entendendo que as obras do Shakespeare, como essência, elas exploram e tentam de várias formas representar as diversas possibilidades, né? De quão complexo e quão não só dualístico, mas multifacetário é a personalidade e as possibilidades humanas, né? E aqui eu tentei dividir um pouquinho de uma forma bem resumida que as tragédias elas serão caracterizadas pela essa evidência ao sofrimento, já diria o nome tragédia, né? Carrega o sofrimento e evidenciar o ser humano como um elemento que vai falhar, né? Porque a gente passa a vida toda, e Shakespeare tenta representar isso, a gente passa a vida toda tentando o sucesso, né? Alcançar o ápice do que quer que seja pra gente. E vai mostrar que aquilo vai dar errado, né? Que a gente está suscetível a várias questões, as várias possibilidades que saem ao nosso controle. Ou que às vezes tem a ver com o nosso controle e a gente falhou, né? A gente fez escolhas erradas. E as comédias já buscam enfatizar outra face, né? A união, essa própria busca por harmonia, dentre outras temáticas, como a Renata pôde explicar. E ambas esses elementos, eles trazem o quê? A mistura de elementos, vários personagens contraditórios. E para falar mais sobre isso, eu trouxe duas tragédias, né, aqui. Eu vou testar aqui esse controle remoto que eu nunca usei. Não sei se eu passei. Não, não passei. O que será que eu fiz? Ah, eu passei, olha. Peraí. Ah, olha, gente, acertei. Nunca tinha usado o controle remoto. Mas, enfim, as tragédias que eu trouxe aqui, que a gente tentou elencar, né? Eu e a Renata, a gente construiu junto essa concepção de como a gente conseguiria resumir tanta coisa, né? Em alguns minutos. Então, a gente optou pelo Otelo, por ser uma das tragédias mais famosas, né? Tem muita adaptação fílmica de Otelo. Acredito que muita gente aqui deve ter já visto algumas, mesmo que sem querer, né? E basicamente entender quais são esses elementos, né? Elementos contraditórios. Em Otelo e na outra peça que eu trouxe, que é o Rei Lear, tem momentos cômicos, tem momentos de confusão, de identidade, tem momentos de sofrimento, principalmente momentos de sofrimento, né? E, basicamente, Otelo é uma história que é carregada por palavras-chave que eu posso trazer para caracterizar, seria ciúme, conspiração, traição, vingança, manipulação. E o questionamento que eu trago aqui nessa primeira frase é o que a gente busca, o que a gente espera, né, nas tragédias. Então, existe a exploração de princípios morais, principalmente em Otelo, né, sobre como o Iago acaba passando, muitas vezes, né, dos princípios morais, ele acaba deixando de lado, né, dentro do processo de vingança, o processo de ressentimento que ele tinha. A dualidade entre a paixão e o interesse pessoal, também caracterizado em diversos momentos, em vários personagens, né, características de personagens contraditórios, como o próprio Iago. E aqui também essa peça é carregada pela ironia dramática do Shakespeare, né? Então, indo em conjunto com a próxima que eu trago aqui, que é... Gente, como é que é? Vai ter que apertar várias vezes, né? Eu trouxe aqui o Rei Lear, que é uma peça, não sei se alguém já leu ou já viu algo sobre, que é uma peça também caracterizada pela ingratidão, é uma história sobre o rei, né, que ele decide passar o trono para
as filhas, e aí existe um momento que elas, um momento não, né, elas se degladeiam, né, no sentido de ver, né, quem acaba por alcançar, e elas estão dispostas a fazer de tudo para conseguir, né? Então, o poder, ele sobressaindo, né, qualquer tipo de critério, ou até mesmo a vaidade em si, né? E o rei acaba aqui no início, ele é muito característico, ou como ele deixa a vaidade tomar as decisões dele, porque ele acaba priorizando duas das filhas, que são aquelas que vão estar lá puxando o saco dele, né? Usando uma expressão bem contemporânea. Então ele deixa a vaidade de ser bajulado, né? De estar sendo cortejado nesse sentido, tomar conta. E aí que isso é cobrado depois no final. Ele passa por muitos percalços, né? E o filme, gente, fala muito de filme, aí eu vou direto em filme. A peça acaba tendo esse final bem triste, bem dramático, né? Ele acaba morrendo por todas as ocorrências, né? De tudo que acontece, do desapontamento. E os tópicos que eu trouxe aqui para caracterizar, né? É basicamente uma tragédia que representa o início e o final da natureza e do destino humano. Então, vai desde o ápice que ele está, onde ele pode escolher, né, o que ele pode fazer, onde ele tem todo mundo à disposição dele, e até o final da natureza humana, onde ele precisa da ajuda, né? A filha que ele supostamente rejeitou, né, deixou mais de lado, é a única que vai ao amparo dele, que vai ajudar ele. Então, essa peça, ela carrega muitas características e funciona, né, também como um prelúdio, como aqui eu retomo a fala do Howard Bloom, como a Renata falou, que é a principal fonte que a gente utilizou aqui para trazer as informações para o minicurso, funciona como um prelúdio, né, como uma premeditação das próximas obras do Shakespeare. E algo interessante de trazer também é essa questão da representação majoritária dos personagens como personagens masculinos, né? E aí aproveito aqui para fazer esse contraponto entre os dois personagens, né? Primeiramente falei sobre o Otelo, que é basicamente o personagem que ele tem uma representação externa muito forte, mas que ele é carregado de insegurança e acaba sendo um ser manipulável. E o Rei Lear, que traz essa dualidade entre o poder e a fragilidade. E passou, ele demora um pouco. Process time. E mais informações aqui sobre o Rei Lear para concluir essa parte, né? Novamente, como eu já falei, me empolguei aqui, já falei praticamente tudo sobre que se trata de uma representação criada por Shakespeare, que a gente acaba imerso, né, dentro desse drama e desse sofrimento que ele acaba vivenciando durante o enredo. E tem esse contraponto entre o sofrimento doméstico, né, que é esse sofrimento vivido no âmbito familiar, dentro das questões pessoais, e o sofrimento político, né? Então ele também traz esses dois contrapontos, né? Tudo que ele vivenciou, tudo que ele ainda estava vivenciando durante o processo, e também essa representação da mudança da representação da autoridade. E então, a gente foi criando essa progressão, né? Como a Renata falou, existem muitas outras peças, né? Até agrupamentos diferentes. Tem as peças problemas, que são aquelas que são difíceis de caracterizar, né? Que carregam características de comédias, de tragédias, mas o nosso minicurso está dividido nessas grandes áreas para que a gente consiga ter essa visão mais geral. Então, a gente falou sobre as comédias, as tragédias, e aqui tem um pouquinho das peças históricas, que pelo próprio nome já traz, elas são carregadas por essa perspectiva histórica, né? Traz uma questão mais cultural, mais patriótica, eu diria. E lembrando que qual era a essência ali dentro das tragédias, era de trazer a representação da essência humana, mas também evidenciar que essa essência humana, ela reside na perda de controle. Então, como eu falei no início, o grande clique assim, dentro
tem muitos, né? Mas eu acho que o geral, assim, que eu sempre tento retomar quando eu tô lendo, quando eu tô vendo alguma coisa, é sobre que a representação feita por Shakespeare é justamente para mostrar a perda de controle quanto o ser humano ele não tem controle sobre as coisas, né? Isso vale pra gente também, é um processo de reflexão. Então, aqui as peças históricas que a gente tem, listando todas, né? Henrique VI, sétimo, tem Henrique VI, oitavo, tem quarto em duas partes, tem Henrique V, tem Ricardo, Rei João, então tem várias, né? Aqui a gente também usou como base o livro do Howard Bloom, né, como referência. Mas para esse do mini curso, a gente optou em focar principalmente em Ricardo III e Henrique IV e V, né, de modo geral, para a gente ter essa visão, esse overview. Então, só caracterizando aqui, tentando trazer algumas características, o que difere, né, como eu disse, as peças históricas e as tragédias. Enquanto as tragédias elas acabam focando no indivíduo, né, e nessa percepção da essência do ser humano como um elemento falho, que perde o controle, as peças históricas elas acabam retratando, focando mais em temáticas como a liderança, a legitimidade, a política e também a guerra, né, trazer essa dualidade, essa vivência cotidiana durante esse contexto, e esses conflitos políticos, e baseia-se, sim, em eventos reais, né, com essa adaptação dramática, essa visão do Shakespeare que traz esse quê dramático, e também não deixa de explorar a natureza humana, né, tendo sempre como foco o ser humano, e fazendo esse contraponto entre o poder, né, então o ser humano e o poder, né, como ocorre essa relação. E tentei elencar aqui alguns temas centrais, né, enxugando bem os temas que a gente pode encontrar nelas, como poder versus autoridade, a legitimidade do rei, ambição e suas consequências, e moralidade e justiça. Então, aqui eu trouxe um pequeno resumo sobre essas que eu elenquei anteriormente. Ricardo III é basicamente uma peça que fala sobre a ascensão e a queda, né, desse monarca, e é aqui onde Shakespeare ele fortalece essa perspectiva, ele acaba fortalecendo a imaginação, né, fortalecendo a construção da peça através da imaginação dos leitores, né, então aí vem essa força dramática e representativa dele. Representa Ricardo como um vilão, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com a história, né? Ele manipula a morte do irmão, ele faz, eu diria, usar o termo fofoca, né? Sobre a ilegitimidade do herdeiro, né? Para que tudo isso, para que ele possa ascender ao trono, e ele consegue. Só que daí, quando ele chega lá, ele também passa por um processo de queda, né? De insatisfação, e tem todo o processo de corrupção também. Então, ao mesmo tempo que ele manipula tudo que está por trás para que ele consiga chegar ao ápice, ele chega e ele tem o processo de queda dele também representado. Então, aqui também Shakespeare representa essa relação próxima do herói e do vilão, né? E ele cria essa proximidade com o público, acho que vale a pena, né? Para aqueles que têm mais interesse em saber. A gente acaba sabendo, assim, tendo muito contato com as comédias e as tragédias, e acaba não tendo tanto contato com peças históricas que trazem muita informação, muita coisa relevante. E, como eu já falei, ele é retratado em meio desse processo de intriga, manipulação e traição. Passei muito. E Henrique IV, como eu disse, que é dividido em duas partes. Então, eu trouxe aqui essa imagem aqui de uma das capas de Henrique, a parte 2, né? E basicamente também é um drama político. Pontua, né, momentos de comédia, traz essa dualidade entre os conflitos, conflitos de honra e poder, retrata um período de instabilidade da Inglaterra, um período de instabilidade social, político e econômico. O Shakespeare ele cria essa ilusão da realidade, né?
dentro da peça, e faz também uma crítica ao poder e à moralidade social. Por quê? Para aqueles também que não estão familiarizados com a peça, as duas partes de Henrique IV, a primeira parte, na verdade, ela fala mais sobre a dificuldade do rei, né, em lidar com o herdeiro, o Hall, e depois a segunda parte fala do momento em que o herdeiro ele passa por um processo de crise, né, e ele se desenvolve, ele passa por um amadurecimento como pessoa, e fala dessa formação do líder, né, a formação do líder para o poder, ou para alcançar essa legitimidade. E a última que a gente trouxe, Henrique V, né? Também, todas são basicamente caracterizadas muito fortemente pelo o discurso heróico, traz esse contraste entre a realidade da guerra e a retórica mais idealista, mais idealizada. Também traz essa dualidade entre o heroísmo e a brutalidade. O herói figura ali como um elemento ambíguo. Por quê? Porque também é uma obra que fala sobre o rei como um elemento heróico, mas também um elemento, um ser que está passando por um processo de amadurecimento, de sacrifício, né? E é uma das obras que mais exaltam, né, a cultura e a questão do país dentro das produções do Shakespeare, né? Essa Henrique V e Henrique IV também é uma obra caracterizada como uma obra muito ufanista, né? E explora novamente, traga as palavras-chave como poder, manipulação e responsabilidade. Assim, isso, gente. Então agora a gente vai passar pro o teatro shakespeariano com o Feijão. Isso aí. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Feijão, como o Nicolas apresentou no começo, sou bacharelando em Direito, e eu vou falar mais sobre essa questão da forma do teatro shakespeariano, para esse termo, inclusive, teatro shakespeariano, teatro de Shakespeare. Ele se trata de uma convenção, né, de uma forma dramática convencionada ao período em que o Shakespeare viveu, ali entre o século XIV e o início do século XVII. Então, ele vai ser moldado tanto pelo contexto da época, tanto por características específicas do Shakespeare, como alguns elementos centrais que vão ser trabalhados nos slides. Primeiro falando sobre esse teatro elisabetano num contexto físico, né, nesse espaço físico. Aqui, essa ilustração, ela é uma ilustração que representa o globe, que era a principal estrutura física de teatro da época do Shakespeare, que ele existiu ali em torno de 1599, que ele possuía um palco, que ele vai avançar, esse palco dentro desse pátio central, e ele vai ser cercado pelo público, né? O público vai ficar ao redor aqui, e não vai ter essa separação por cortina, que é muito comum no teatro moderno. Então, vai ser algo muito imersivo, algo muito direto. Então, muitas vezes, o público, inclusive, ficava em pé nesse modelo de teatro. Principalmente aqueles que eram menos favorecidos financeiramente, porque eles ficavam em lugares piores para se enxergar, e eles precisavam se levantar para poder conseguir ver o que estava se passando no palco. Então, essa ideia do palco, inclusive, é uma ideia do palco vazio,
assim, digamos. Não tinha um cenário, não tinha a construção de cenários elaborados, não tinha uma ideia de uma iluminação controlada. Todas as peças elas eram encenadas à luz do dia. O espaço, a construção de um cenário, de uma ideia de representação, era voltada única e exclusivamente à palavra. Então, a palavra ela exercia esse poder de construção imagética do que estava se passando ali. Então, isso a gente percebe muito o valor disso quando a gente olha o detalhamento das obras de Shakespeare, que muitas vezes tem descrições físicas extenuantes, justamente porque essas descrições físicas eram necessárias devido à falta de uma encenação visual. Então, muitas vezes, essa encenação precisava ser descrita no próprio texto teatral. E, além disso, essas representações colocadas dentro do palco, elas possuem algumas convenções que muitas vezes refletiam preconceitos da época. Então, mulheres não podiam atuar no palco elizabetano. Então, existe algo que a gente chama de travestismo cênico, né? Que seria uma ideia que os papéis femininos eram interpretados unicamente por homens, homens mais novos, algumas crianças. Então, inclusive essa ideia do adereço cênico, do adereço em cena, ele era algo que começou a ser valorizado um pouco depois. No início, não haviam muitos adereços cênicos, não havia muito detalhamento em relação a isso, mas com o sucesso do teatro elizabetano e com o sucesso principalmente, né, entre os nobres, virou um status de poder e de riqueza doar figurinos e contratar estilistas para elaborar figurinos para as peças. Isso é um status de poder. Então a nobreza começou a elaborar e a pagar por esses figurinos caros e ultra elaborados. Então, como já foi dito pela Larissa, pela Renata, pela Isabel, o Shakespeare ele tem uma estrutura dramática bem estabelecida, né? Então, nenhuma obra do Shakespeare ela é 100% tragédia, 100% comédia, é 100% peça histórica. As peças dele são justamente um rompimento com essa ideia clássica, né, aristotélica dessas unidades, né, tragédia, comédia, peça histórica. Não, ele vai ser conhecido justamente por misturar, criar múltiplos cenários, arcos temporais, vão ter subtramas paralelas que comentam a própria trama principal. Então, isso vai gerar uma densidade na obra muito maior. E aí, nisso, vão ter alguns recursos fundamentais, principalmente para uma relação com o público, né? Por exemplo, a ideia dos solilóquios, né? E os apartes, né? Os asides, em inglês, né? Que seriam momentos dentro da obra do Shakespeare em que o personagem ele fala diretamente ao público. Então, ele vai criar uma afetividade com aquele que está assistindo. Porque, muitas das vezes, o público do teatro elizabetano não era um público como a gente está acostumado a pensar de um teatro atualmente, né? Aquele público silencioso, que reverencia, todos bonitinhos, sentados em cadeiras. Não, o público elizabetano, ele era muitas vezes
barulhento, que gostava de falar, participativo e heterogêneo, né? Existiam tanto nobres quanto pessoas menos favorecidas economicamente. Então, para isso também, o Shakespeare vai usar algo que era muito conhecido dele, que é o verso branco, né? Que é o verso branco para personagens nobres, né? Situações elevadas, financeiramente ou até moralmente dentro da história. E a prosa vai ser utilizada para prosa para personagens populares, né? Ou momentos cômicos. Então ele vai fazer essa distinção de classe, essa distinção de status dentro da obra como um código, como algo codificado dentro da própria linguagem. Então é algo que é muito marcante dentro da obra dele, são esses recursos, são esses momentos estilísticos que vão ser aplicados e que muitas vezes passam não só como algo meramente um estilo, mas denotam uma profundidade dentro da própria obra. Então, se a gente for pensar em questões, por exemplo, de construção de personagem e subjetividade, né? Então, essa noção do psicológica dos protagonistas, de interioridade, de profundidade, que é uma noção muito derivada das peças de Shakespeare. É um personagem como Otelo, que ele vai ter toda uma camada psicológica, vai ter todos os seus traumas, seus conflitos, seus medos, suas vontades, seus desejos. Isso não era algo comum, isso não é algo pertinente até Shakespeare. Então, ele vai ser reconhecido como esse homem que vai criar o indivíduo moderno, né? Que vai criar o herói trágico, né? O herói ciumento, como Otelo, o herói ambicioso em Macbeth. Então, o herói indeciso em Hamlet. Então, tudo isso vai ser construído, né? Toda essa noção de, de um personagem que, ao mesmo tempo, ele vai ser fascinante e ele vai ser odiado, ele vai ser odiável, né? Ele é trágico. Ele não é unicamente bom, mas ele tem seus pecados também. Então isso vai ser algo muito lembrado, vai ser algo muito utilizado por Shakespeare. Então, se a gente for pensar dentro das características do Shakespeare, né? Por exemplo, essa imagem que eu trouxe é uma ilustração, né, de Troilo e Cressida, né, que não é das obras mais conhecidas do Shakespeare, mas é uma das minhas favoritas, justamente porque reúne alguma das características mais essenciais, né, e mais, pelo menos para mim, mais fundamentais para o que torna o Shakespeare um autor relevante até hoje, né? Que é justamente a capacidade de se desenvolver aquilo que é trágico, ao mesmo tempo de se fazer uma releitura, né, para quem nunca leu, fazer uma releitura do que acontece na Guerra de Troia. Então, essa estrutura ela não vai ter um clímax, como a gente espera no romance moderno ou no romance clássico. O Shakespeare ele vai contar, a partir de tramas paralelas, aquilo que se ocorreu na Guerra de Troia, mas focando na frustração, no cinismo da guerra, no cinismo de seus personagens. Então, o Aquiles não vai ser o herói enviado, mas Aquiles é preguiçoso, é vaidoso, ele vai cometer crimes de maneira covarde. O Ulisses,
ele é frio, ele é manipulador. O Troilo, ele é apaixonado, mas ao mesmo tempo ele é impotente, ele não consegue fazer nada. E a Cressida, ela é ambígua, né? Ao mesmo tempo que ela é essa mulher angelical, doce, ela é colocada nessa posição de que, assim, será que ela podia fazer algo para salvar Troilo? Será que ela podia fazer algo para mudar o destino deles? Então ela é colocada numa posição de traição também. Então, eu acredito que seja esse o grande trunfo da forma shakespeariana, que é justamente a noção de interioridade dos personagens e da história que ele desenvolve. Muito obrigado. Obrigado, Feijão. A gente vai começar a rodada de interação agora. De novo, muito obrigada pela contribuição de vocês. Isabel, Renata, Larissa, Gabriel, vocês foram incríveis. Muita informação, mas como é uma parte mais introdutória sobre o Shakespeare, eu acho muito importante a gente dar esses detalhes para vocês conseguirem se situar nas obras que a gente vai abordar na segunda aula e nas obras que vocês podem vir a acompanhar na vida de vocês, até porque, como Shakespeare foi um autor muito influente, de vez em quando pode aparecer alguma referência a alguma obra dele ou alguma relação com o que vocês estão vendo aqui no mini curso. Agora, só um minuto, eu esqueci de colocar no próximo slide. Agora vai ser a rodada de interação. Então, vocês podem... Lembrando aqui que vocês podem falar tanto no chat quanto quanto pelo recurso levantar a mão e pelo microfone. E se for no chat eu vou ler e tudo bem. E se for no microfone a gente só dá espaço para vocês mesmo. A gente quer começar agora perguntando para os ministrantes, porque foi um tópico que a gente deixou de colocar no mini curso na programação normal, mas é uma coisa que eu acho extremamente importante, né? O Gelic, ele faz parte do programa de letras da UFOPA, então, e esse programa de letras, perdão, é uma coisa ligada à licenciatura. Os professores aqui, eu acho que tirando o Feijão, todos são da licenciatura também. E eu imagino que talvez alguns de vocês que estejam assistindo a aula também sejam da área da educação. Então, a pergunta que eu quero fazer para os ministrantes é sobre como a gente pode colocar esse tema na sala de aula. Vocês, como professores, de que forma vocês poderiam usar essas obras, ou elas são importantes de serem colocadas nesse contexto? Enfim, quero ouvir vocês sobre essa questão. Oi, posso? Pode? Aquela, né? Gente, então, pois é, esse foi um tópico que surgiu, né? E eu, pessoalmente, como professora, assim, acho que vem na cabeça logo que a gente pode falar, obviamente, além de usar as peças, né, como um elemento para fazer uma interpretação, ou até mesmo como análise da adaptação, é super válida, né, dentro da sala de aula, usar também as adaptações fílmicas, ou até mesmo a questão da encenação, né, acho que todo mundo em algum momento já fez alguma encenação de alguma, não necessariamente alguma peça, mas alguma coisa, né, na escola, ou aquela leitura de alguma obra, aquela análise, enfim, eu lembro que na época que eu estava na escola, não faz tanto tempo, né, a gente é tão velha, mas a gente lia alguma coisa e ia explicar lá na frente e tal, bem old style, né? Mas algo que eu acho que é super válido e que dá pra gente usar, inclusive recentemente, estava em um dos livros que eu uso, assim, uso livro didático, né? Fazer referência a elementos de Shakespeare, né? Eu lembro que era uma lição sobre... Sim, apesar de ser o livro, né, lá, enfim, que eu tenho essa aula que eu dei era aula
a metodologia bilíngue, né? Então era usar a língua como meio, né? Então usava o inglês para afiar os elementos que o que quer que seja que tivesse lá no texto ou na página para falar sobre o tópico central, né? E aí o nosso tópico central, a nossa unidade era sobre amusement park, que era parque de diversões. Sim, tipo ensino médio, né? Mas era para falar de business, né? Para falar de branding, de marca, é algo bem interdisciplinar. Então a gente estava falando de business, de branding, de marca, e tinha lá numa página tinha o Shakespeare tinha aquela frase what's in a name, né? E se eu não me engano é de Romeu e Julieta, né? Se eu não me engano, what's in a name, enfim. E essa frase estava lá e a gente tinha que fazer nessa interpretação e eu tinha que ajudar os alunos para que a gente chegasse até o assunto de branding, né? De marca. Então, eu fiz tipo um esqueminha, tipo um brainstorming. Então, a gente foi jogando ideias sobre o que poderia estar relacionado com a frase what's in a name, né? O que tem um nome, traduzindo, né? E quando a gente liga nome, a gente liga o quê? A identidade, né? Então, aí a gente trouxe do porquê que a marca de alguma coisa, né? Quando a gente está falando de branding, por que ela é importante. Então, a gente usou uma frase, né, de alguma peça, de alguma coisa que pode ser essa, mas pode ser outra, e fazer essa interpretação. Eu até lembrei da frase que eu coloquei no slide sobre I am what I am, né, do Iago, né, que estava lá, I am what I am, eu sou o que eu sou. E a gente poderia fazer facilmente ali uma interpretação, até falar de gramática, de repente, né? Então, não necessariamente a gente precisa ter... Claro que o livro didático pronto ajuda muito, mas a gente consegue criar. E acho que esse foi um exemplo. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque eu estou só falando, né? É legal quando a gente visualiza. Mas acho que até tem esse slide aqui. Enfim. Mas eu acho que é uma ideia também, né? Usar os elementos, usar termos, usar a própria figura do Shakespeare, ou a figura de alguma das peças, para conseguir trazer esse link com algo interdisciplinar, ou algo dentro do tema que você tem que falar na aula, naquele contexto, né? Ou trazer, de repente, explorar a partir da gramática, né? Alguma coisa lá. É isso. Gente, eu normalmente falo muito, tá? Então, é isso. Eu espero ter falado muito, assim. Tudo bem. A Isabel levantou a mão, pode falar, Isabel. Eu gostei bastante da sugestão que a Larissa falou, porque eu acho que deveria haver pelo menos algum contato durante o ensino médio dos estudantes com o Shakespeare. Por exemplo, eu sou caloura na faculdade, né? Entrei agora esse ano, então, ano passado eu ainda estava no ensino médio. E o contato que eu tive com Shakespeare foi através de filme, porque eu não lembro de uma única vez em que eu tenha estudado Shakespeare na escola. Como ela disse, haviam algumas menções às obras dele, mas se eu não tivesse um interesse a mais, eu não teria procurado. Então, eu acho que, pelo menos, do jeito que ela falou, alguma menção a frases, citações, ou encenações, acho que encenações são das peças, né? É um dos jeitos mais eficazes de fazer os alunos engajarem com a obra shakespeariana, porque eles precisam ler o texto para conseguirem encenar, né, fazer uma boa apresentação, e aí eles se aprofundam nele, porque é preciso se debruçar sobre o texto para você conseguir repassar o que está sendo tratado ali, né? Então, eu acho que pelo menos isso seria bom, porque criaria uma ponte para, posteriormente, eles criarem algum interesse em procurar mais sobre Shakespeare. Porque eu lembro uma coisa engraçada, que a minha mãe sempre costumava falar, sabe quando a mãe fala, tem caroço nesse angu? A minha mãe, ela fala, tem algo de estranho no reino da Dinamarca. E ela sempre falou isso. Mas eu não fazia ideia que era uma referência a Shakespeare.
Então, ter um contato com Shakespeare é também profícuo para a gente conseguir identificar referências que são feitas no dia a dia a ele, ao autor, e também perceber como ele está, a influência dele é tão forte que a gente aqui no Pará até hoje faz referência às suas obras. Ele está presente na nossa realidade. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as adaptações, né, de Shakespeare, e muita gente pode não nem saber que os filmes que nós vamos falar são adaptações de Shakespeare. Tem um exemplo que a gente não vai falar, mas um exemplo famoso é As Patricinhas de Beverly Hills, que eu não lembro exatamente qual obra de Shakespeare o filme adapta, mas ele é uma. Ah, não, minto. Não, não é uma. Não é As Patricinhas de Beverly Hills, é uma adaptação da Jane Austen. Minto. Enfim, a gente vai falar que é o 10 Coisas que eu odeio em você. Eu não sabia que 10 Coisas que eu odeio em você era uma adaptação de Shakespeare. Então, proporcionar esse conhecimento é algo muito válido e importante de nós, como professores, fazermos dentro do que é viável, né, na sala de aula. Eu acho muito importante também, porque, como você mencionou, mesmo aqui no Pará, tem algumas pessoas que se inscreveram no meu curso que não são daqui, mas aqui no Pará, no interior da Amazônia, a gente tem esses ditados que são heranças de Shakespeare, então aprender mais sobre isso é extremamente importante para a gente se situar e entender como uma literatura de lá do fim do mundo viajou até aqui, como ela se dá por cultura popular também, né? Então, o estudo do inglês é muito desvalorizado, infelizmente, e mesmo assim ele ainda está presente assim na nossa cultura. Primeiro tinha colocado a mão para cima o Isaías, e aí depois pode ser a Renata, tá? Pode falar, Isaías. Olá, estão conseguindo me ouvir? Certo. Primeiramente, boa noite a todos presentes aqui. Eu vim fazer esse mini curso por uma recomendação de uma amiga minha que ela está no FOP, inclusive, e ela me recomendou principalmente por conta de que recentemente eu voltei a ter o hobby de mensalmente eu comprar alguns livros. E um dos primeiros que eu tinha o interesse de adquirir logo era um box simples até do Shakespeare, que incluía Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Otelo, Hamlet, enfim. E aí ela me recomendou e tudo mais para participar, para que eu pudesse ter uma interpretação melhor desse autor. E eu admiro genuinamente Shakespeare porque, como foi dito antes, ele é praticamente uma referência que até hoje ele se encontra nos dizeres contemporâneos, principalmente, que é quando a gente menciona quando alguém escreve uma obra, alguém escreve alguma coisa ligeiramente intelectual, as pessoas geralmente falam quase um Shakespeare, né, e tudo mais. E aí eu pensei, tá, interessante pesquisar mais sobre esse autor. E antes de quando eu fui me inscrever e tudo mais, eu estava lendo, inclusive, ainda não terminei, mas eu espero conseguir terminar pelo menos esse mês, que é justamente Sonhos de uma Noite de Verão. E, como foi dito, ele é meio que uma comédia e tudo mais. E eu acho interessante nas escritas de Shakespeare o quanto que ele, por mais que, justamente como foi dito, que a régua moral ela é meio que cinza, não há necessariamente um vilão caricato ou um herói caricato dentro das histórias dele. E eu admiro muito isso, porque de fato, enquanto eu lia Sonhos de uma Noite de Verão, eu conseguia ver pessoas ali por completo ali. Não era como se eu tivesse vendo assim, um personagem de um conto de fadas que ele tem de trazer uma moral logo de cara, assim. E é interessante
que há muito tempo atrás, quando eu fui ler Romeu e Julieta, eu não li, faz muito tempo, quando eu era criança ainda, tanto que era uma versão simplificada, e eu espero que a versão que eu tenha adquirido recentemente, ela aborde uma linguagem mais fidedigna de Shakespeare, mas enfim, que era justamente se eu não me engano, era meio que enquadrado de uma tragédia, porque ele encerra como morte e tudo mais, e é um gênero que me atrai bastante, inclusive. Eu vou ver tudo mais para me preparar para a segunda aula e tudo mais, os filmes e tudo mais. E quando falava de tragédia, quando foi mencionado o tema de tragédia aqui, eu fiquei simplesmente como eu posso dizer, impressionado com a forma como ele aborda justamente a questão da falha humana, porque é que eu já estou acostumado muito a ver livros, principalmente contemporâneos, não que isso seja fato, enfim, para escritor nenhum e tudo mais. Eu costumo ver muitos livros contemporâneos que eles abordam, por exemplo, um romance, que é um dos gêneros mais explorados, com personagens ali muito fora da nossa realidade, que são personagens que têm um físico incrível, é sempre uma pessoa é, um completo samaritano, e, enfim, um conto de fadas, praticamente. E quando partia para justamente para Shakespeare, onde tem abordagens de traição, abordagens de até mesmo de racismo em uma das obras e tudo mais, me impressiona isso, porque é uma coisa que, infelizmente, faz parte do ser humano, mas justamente por fazer parte do ser humano, eu acho interessante da forma como ele abordou isso e tudo mais dentro das obras dele, principalmente Romeu e Julieta, porque finais trágicos, pelo menos para minha concepção, eles impactam até mais do que o final belo, mas também acho que justamente pela saturação de finais unilaterais, bonitos e tudo mais. Então, eu realmente eu estava acompanhando a aula e tudo mais, eu parabenizo vocês por apresentarem Shakespeare o público hoje em dia, porque infelizmente não são todos que têm esse cativo por esse autor. E acho que é isso. Encerro minha fala aqui. Agradecido. Obrigada. Realmente, eu gosto muito Eu gosto muito de A Tempestade, e eu acho interessante só comentar, porque essa é uma aula de introdução, então eu não quis colocar isso nos tópicos nem nada assim. Mas existe todo um ramo de estudos sobre as obras de Shakespeare numa visão pós-colonialista, e tem uma obra específica que se chama Uma Tempestade, que é do Aimé Césaire, e ele fala sobre como a colonização é retratada nessas obras de Shakespeare, e esse livro é muito bom. Infelizmente, eu acho que ele só está disponível em inglês, mas enfim, fica a recomendação. Agora, quem vai falar é a Renata, pode ficar à vontade. Eu vou compartilhar aí o parabéns que o Isaías deu para a gente, para toda a equipe. Eu fiquei muito feliz ouvindo todos vocês, a Isabel, a Larissa, a Gabriel, todo mundo, porque vocês foram muito bons. E eu queria responder a pergunta que foi feita sobre como ensinar Shakespeare nas escolas. Eu acho que ofertar esse curso, né, nas escolas já é uma opção legal, esse curso. Começou agora, mas eu já acho que está bem legal. Também eu sou da língua portuguesa, então eu vou trazer o meu lado e trazer também, relacionar Shakespeare com a literatura brasileira, né? Então, mostrar que Shakespeare ele não está lá longe na Inglaterra, lá longe da outra época. O Shakespeare está aqui também na nossa literatura, ele influenciou diretamente a nossa literatura brasileira. Nós temos, por exemplo, Dom Casmurro, que foi escrito por Machado de Assis, que foi muito influenciado por Otelo. Então, é algo que a gente pode trazer nas aulas de literatura, além também de trazer nas aulas de redação essas questões sociais que vocês já falaram também, que o Shakespeare aborda, né? A questão, por exemplo, do protagonismo feminino, que ele traz muito, né? Então, todas as obras de Shakespeare
a mulher ela é sempre vista como uma personagem muito inteligente, estrategista e tal. Eu acho que é muito interessante trazer livros que trazem, né, essa representação feminina de uma maneira positiva. Também questões relacionadas à política, à religião, questões raciais, como o Isaías falou. Então, são temas que a gente pode abordar, por exemplo, nas aulas de redação, né, do Enem, que é uma opção, né, que é um espaço que a gente tem dentro da sala de aula que a gente pode trabalhar questões sociais, né, a gente pode trabalhar o Shakespeare no Enem, né. Então, achei interessante também que trazer a literatura para o presente, né, como a Isabel falou, o Shakespeare, ele está no Pará, ele está aqui, a gente é paraense, a gente consome essa cultura, né, cultura popular, então é interessante mostrar o quanto que o Shakespeare ele é atemporal e a importância da literatura clássica, né, para formar os sujeitos, para nos formar culturalmente, né, não só para evidenciar como são os sujeitos, mas também para modificar, transformar os sujeitos por meio da literatura. Obrigada pela contribuição. Laís Roberto, pode falar. Fique à vontade. Boa noite, gente. Primeiramente, parabéns pela aula, foi muito boa. Eu sou muito fã de Shakespeare, sendo que eu até ia comentar depois, assim, falando sobre Shakespeare nas escolas. Com o novo ensino médio, eu tive no meu primeiro ano o PIA de Linguagens, que no segundo e no terceiro ano não tiveram mais. E lá tinha, no primeiro semestre, eram a respeito de peças. E entre eles tinha Romeu e Julieta de Shakespeare. E eu lembro que eu estava torcendo muito para me pegar essa peça, porque eu realmente vi os filmes, já tinha lido os livros, eu queria ler de novo esse livro. E aí peguei a peça, consegui, era sorteio, e eu consegui, e eu ainda interpretei a Julieta. Eu consegui interpretar a Julieta. E foi muito bom ler o livro e ainda a gente tinha que fazer esse roteiro junto com o grupo e os professores. E foi uma experiência muito única, porque não só com Shakespeare, mas com os outros atores, a gente conseguiu ter uma conexão muito mais forte do que a gente já tinha. E foi muito gratificante isso. E eu acho que é muito bom ter essa relação de literatura com a escola, que hoje em dia pode estar meio, eu acredito, para mim, esteja muito apagada. Tipo, se perguntar para uma criança ou para um adolescente de 13 anos se ele conhece Shakespeare, ele vai falar o que é o mais clássico, que é Romeu e Julieta. Mas Sonho de uma Noite de Verão é muito bom também. Todas as obras dele. E filmes também, que são referentes às obras de Shakespeare. E eu acho que isso tudo é realmente muito importante para a formação do cidadão brasileiro em questão de literatura. E era isso. E de novo, parabéns pela aula, foi muito boa mesmo. Obrigada pela contribuição. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse tópico de educação? A gente pode ir para o próximo agora. Lembrando de novo que se alguém não quiser falar pelo microfone, fica à vontade também para colocar no chat, que aí a gente lê, não tem problema. Tá, além dessa questão da educação, a gente pode falar sobre o Shakespeare em si. O contato de vocês era como é que se deu esse interesse pelo assunto? Além dos tópicos que a gente colocou aqui, como a influência dele, tem alguma coisa específica em alguma obra que vocês são interessados? Tem alguma indicação de por algum motivo? Eu estou lendo agora a Megera Domada por conta do mini curso e eu também já li A Tempestade. Eu quero muito ler Hamlet e Otelo também, por conta de toda a influência que ele tem na literatura. E eu queria perguntar se vocês têm alguma indicação de alguma obra por algum motivo específico, ou algo que vocês só achem divertido também. Tem as peças de comédia, por exemplo, que eu achava que não eram tão engraçadas assim, mas lendo Megera Domada realmente tem. A gente dá umas boas risadas assim. E é isso. Vocês podem comentar sobre
agora também. Falaram de Sonhos de uma Noite de Verão. Pode falar, Isaías. Tá, eu imagino que, eu acho que provavelmente para quem também tá que nem eu, que tá sendo introduzido a Shakespeare, eu diria que eu recomendaria justamente Romeu e Julieta. Tipo, eu sei que ele é o livro mais batido do Shakespeare e tudo mais, mas eu acredito que ele tem os seus méritos por ele ser o livro mais popular dele, dentro da biografia literária que ele tem. Pois o Romeu e Julieta ele serve de base para muito romance. Tem muitas obras futuras que têm uma história de romance, elas pegam justamente a questão do proibido, da questão de desigualdade, de pessoas de realidades diferentes que elas ocasionalmente se encontram e elas se entendem e tudo mais. Então, eu creio que ela serve, ela é bastante interessante justamente por ela servir como ponto base lá da questão de romance, para entender como funciona, principalmente dinâmicas entre personagens que, na falta de palavras melhores, feitos um para o outro e tudo mais, que não são construídos de uma forma muito da conveniência das coisas, que a história ela coloca vários empecilhos no caminho e no final eles conseguem ficar juntos de uma certa forma, por mais que seja de uma forma simbólica e tudo mais, que é a morte trágica e tudo mais. Ela serve para muita novela, principalmente brasileira, que utiliza desse esquema de construção de história, onde são duas pessoas de realidades diferentes, e o caminhar até o final da história é justamente essas duas pessoas enfrentando os seus próprios desafios morais, pessoais, a realidade em que eles vivem, para que ocasionalmente eles possam ficar juntos. Então, é um exemplo, sim, batido e tudo mais uma vez repito aqui, mas eu creio que ela é bastante fluente nesse quesito. Obrigado. Muito obrigada pela contribuição de novo. A Isabela levantou a mão, pode falar. Eu queria recomendar, na verdade, é um filme que é uma adaptação de uma das obras do Shakespeare, que é o Rei Lear, e a gente não vai, né, trabalhar esse filme no minicurso, então por isso eu estou recomendando para vocês fazerem uma análise cinematográfica, que é o filme Han, do Akira Kurosawa. Ele adapta, né, essa história do Rei Lear, é um senhor japonês, é um senhor feudal japonês, que ele vai lá e vai dividir a sua posse entre os seus 3 filhos. No caso, são 3 filhos. Então, é um bom exercício de análise cinematográfica, eu acho. E também é um clássico, né, que é o Hamlet. Porque eu acho que tanto Romeu e Julieta quanto Hamlet são obras do Shakespeare que estão muito presentes atualmente. Então, saber de onde vem aquele ser ou não ser, eis a questão, seria algo muito interessante. E é isso. Aproveitando que você fala de Rei Lear, não tem nada a ver entre aspas, né? Mas além da nossa equipe que está presente aqui de ministrante e mediador, tem o pessoal que faz os slides e a parte estética do mini curso. Uma dessas pessoas queria muito falar sobre Rei Leão, então estou mencionando aqui também que Rei Leão é adaptação eu esqueci, de Hamlet, né? Também. Hamlet. Isso, obrigada. Queria deixar aqui porque realmente Rei Leão é uma obra que, nossa, é muito famosa, é da Disney, todo mundo conhece na infância e tal. Tem até live action agora, que eu acho muito ruim, mas enfim. Então, são essas obras, elas ficam espalhadas assim pelo mundo, e eu acho muito interessante a gente visitar de onde elas vieram, e queria comentar sobre Rei Leão aqui, porque eu acho que iam brigar comigo se eu não comentasse sobre ele.
Pode falar, Renata. Uma observação. Eu, eu, ela, fe- ela fez um ótimo comentário sobre os filmes, eu concordo. Ela traz um filme, acho que japonês, né? É bem legal. Que a gente traz uma cultura também outra diferente, né, sem ser a ocidental. Mas eu vou fazer as recomendações do livro que foi perguntado. Eu recomendo fortemente Otelo, porque eu amo Otelo. É o melhor livro já escrito, é perfeito, tem que ler, é muito bom. E ele tem assim um tom, começa feliz e termina muito triste, com muita raiva, então é um sentimento muito legal a gente ler um livro assim, com sentimentos conflitantes. Eu gostei também de Um Sonho de Noite de Verão, que é um livro muito engraçado, muito bom. Eu faço algumas recomendações também de tomarem cuidado com os livros, né? Por exemplo, A Tempestade, A Megera Domada, O Mercador de Veneza. Leiam com acompanhamento de algum crítico literário, porque são livros que têm ali os personagens muito complexos, né? Então, às vezes a gente tem uma interpretação e aí os críticos vão nos levando, nos guiando para outras mais coerentes. Então, são livros muito complexos. Eu li A Tempestade e as obras de Shakespeare na pandemia. Eu comecei a ler com 15 anos, eu li Hamlet, não entendi nada. Aí eu li Macbeth, não entendi nada. Eu pensei, gente, que homem é esse? O que ele está escrevendo? Então, tome cuidado também com o livro que a gente vai começar. Leiam livros como O Sonho da Noite de Verão, né, um Otelo. São livros que são mais fáceis, né? O resto vocês vão ler junto com os críticos literários, que fica muito mais fácil, mais fluido. Nossa, estou entendendo Shakespeare. Isso é muito importante também. E junto com os filmes, né, que a gente vai recomendar na próxima aula. Assiste um filme, você se identifica com aquele filme, você acha ele bom, aí você lê o livro. Talvez você também tenha uma facilidade maior de, de ler. E é importante também a gente pontuar que o Shakespeare, ele não só influenciou na nossa cultura ocidental, como também na cultura oriental. Eu acho que a gente vai falar isso também na segunda aula, né? A influência do Shakespeare no mundo todo. Isso é muito legal. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse tópico de indicações? Além dessas indicações de obras em si, eu queria fazer uma pergunta para os ministrantes, porque é uma coisa que eu também procuro, né? Eu também estou sendo introduzida a Shakespeare através desse mini curso, além das obras que eu já tinha mencionado, que eu já li, estou lendo, sobre tradução, porque Shakespeare é uma obra que foi escrita em inglês, né? E algumas pessoas não têm essa facilidade com a língua, tanto ela na fala quanto na escrita, né? E o Shakespeare ele tem um inglês mais antigo e tem toda essa complicação também. Vocês têm alguma indicação de edição? Até o Isaías comentou sobre a edição dele, ele não sabe se ela é boa. Vocês têm alguma indicação que é relacionada à edição ou tradutor? Porque também tem essa questão, né? Nos livros clássicos, principalmente, dependendo do tradutor, a tua interpretação pode mudar completamente de acordo com as escolhas de palavra e expressões que ele adapta, ou como ele faz o trabalho dele de tradutor mesmo. Então, vocês teriam alguma em relação a isso? Pode falar, Isaías. Enquanto eu estava ouvindo aí, eu fui procurar, né, a editora do box que eu comprei. E é da editora Princípia. Inclusive, é curioso ver que tipo, tem muitos livros que ela publica aqui, que é justamente, a proposta deles é bem nobre, de tipo, tornar mais acessível a, justamente o conhecimento de literatura clássica e tudo mais para um preço acessível e tudo mais. E enquanto eu estava vendo isso, eu estava vendo tudo mais sobre a princípio. E assim,
Eu falei que eu não tinha certeza da qualidade da tradução dessa edição, mas pelo que eu vi, assim, tem muita. É realmente um enorme buraco de as edições de tradução geral de Shakespeare, tipo, justamente por. Tanto é que é uma das discussões mais vistas dele, que é justamente que, se eu não me engano, não tem registros do texto original dele, alguma coisa assim, feitos pela mão dele. E meio que ficou muito nesse debate de qual é a mais próxima, qual é a mais realmente é, íntegra da original, como eu mencionei na minha preocupação quanto a isso. E assim, por mais que eu ainda não tenha certeza ainda da qualidade da tradução desse box, eu recomendo, porque como eu estava lendo e tudo mais, eu faço, enquanto eu leio um certo capítulo, e aí eu procuro justamente a questão de consulta crítica de quem tem acesso a outras edições, sejam mais antigas ou de regiões diferentes, seja inglesa mesmo, seja, enfim, para ver quão pareado é com o que eu estava lendo, com o que eu estava compreendendo. Então, por mais que talvez não se enquadre muito na questão de qualidade de tradução, eu recomendaria fazer justamente isso, após a leitura, seja da obra por completo ou por partes, como eu estou fazendo, procurar consultas e tudo mais em fóruns de internet e tudo mais, que tem fóruns, seja de fora, assim, eu utilizo bastante o Reddit para isso, que tem umas comunidades muito boas lá de fora e tudo mais, que fazem essa vista grossa das traduções, das revisões ortográficas que as obras de Shakespeare têm, e eu creio que seja isso. Porque é realmente meio difícil, principalmente por questão financeira da situação do brasileiro e tudo mais, de ter acesso sempre à obra íntegra e tudo mais, aquelas edições de luxo e tudo mais. Então, eu digo que é um caminho viável, isso que eu mencionei, de consultar e tudo mais, e ler. Creio que seja isso. É realmente um assunto interessante, essa questão do buraco de coelho gigante, que é justamente as traduções e sentidos que se perdem, ou sentidos que voltam, que são modificados conforme o tempo muda. Porque, como o Shakespeare é um escritor bem antigo, certas coisas, alguns tradutores, eles entram em discordância, se está em precisão histórica ou não, alguns decidem para uma linha mais atual, para bater com o que valer, outros preferem a integralidade da obra original, aí usam os rodapés de folhas e tudo mais de página para explicar algum termo, alguma situação do porquê aquele trecho foi utilizado. Então, varia muito de questão de preferência, isso de se quer a obra de Shakespeare contextualizada de uma forma mais tranquila de se entender, visto a realidade contemporânea, ou se quer fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o ponto de vista da época e tudo mais. Então eu creio que seja isso. Obrigado. Obrigada, perfeito. Alguém mais, qualquer pessoa, tanto ministrante quanto participante, quer comentar outra coisa que, enfim, veio à cabeça ou alguma contribuição que tenha fugido até então agora, ou sobre o minicurso em si, fique à vontade, novamente, de falar sobre. O que vocês. Isso a gente pode também falar sobre o que vocês esperam do próximo minicurso, porque a gente vai falar sobre agora o cinema, né? A gente vai falar sobre My Own Private Idaho, sobre 10 Coisas que Eu Odeio em Você e Otelo do Orson Welles, né? Vocês têm algum contato com essas obras? Eu imagino que a maioria tenha contato com 10 Coisas que Eu Odeio em Você. A Isabel, se não me engano, comentou que ela não sabia que era uma adaptação de Shakespeare. Eu também não sabia. Eu achava que sei lá, tinha nascido no mundo, assim, naturalmente. Não sei por quê. E é muito interessante a gente ver essas formas com que vão se criando novas histórias a partir de histórias antigas, né?
vocês têm algum comentário sobre os filmes que a gente vai ver? Ou talvez, se os ministrantes quiserem dar um teaser sobre o que a gente vai fazer lá na próxima aula também, fiquem à vontade. Pode falar, Isaías. Então, acho que vai ser a última pergunta, porque minha garganta tá ficando arranhada, não consigo falar tanto tempo assim. Realmente, não faz muito tempo que eu vi as 10 coisas que eu dei em você, onde eu tirei uma semana inteira dedicada a ver filmes clássicos dos anos 2000, seja esse, As Patricinhas de Beverly Hills e As Meninas Malvadas, enfim, né? Os clássicos, né, dos anos 2000. Quando eu fui ver as 10 coisas que eu odeio em você, eu ainda não era ciente ainda de que ele tinha alguma correlação com as obras de Shakespeare e tudo mais. Só que aí, quando foi ver a questão do minicurso e tudo mais, fui ver mais sobre Shakespeare, eu fiquei também fiquei bem chocado na forma como, o quão eles conseguiram transparecer a mensagem das obras de Shakespeare, misturando a questão de comédia com a questão. Eu consigo chegar à comédia dentro das 10 coisas que eu dei em você, mais pela questão de atrito de realidade, de novo. Entre o cara que é dito como bad boy e a menina que é dita como a chata e tudo mais do colégio. Sendo que eu, pessoalmente, eu não acho que ela seja essa. Eu só acho que ela tem ambições e tudo mais na vida dela, profissional. Enfim. E na forma como o filme caminha, ele permeia muito nessa. Eu posso ser meio amador e tudo mais e falar aqui, porque, enfim, eu tenho pouco conhecimento ainda sobre o autor, mas eu creio que ele permeia muito entre justamente a questão da tragédia, na questão suavizada da questão, porque ninguém morre na história do filme, mas na questão do afastamento definitivo, porque a história ela parte de uma subtrama que mais para frente se torna a tensão principal não lembro o nome das personagens, mas como creio que a maioria já viu o filme, vai saber de quem eu estou me referindo, de que para alcançar os seus objetivos vai ter de sair da cidade natal e ir para bem longe dali, e essa mensagem e esse texto é enquadrado como um possível fim definitivo do possível relacionamento que estava sendo construído dentro do filme. A questão das festas e tudo mais, que a protagonista não gosta muito, mas gera aquela tensão de tipo, você tá ficando com aquela menina, não sei o quê, um gigante emaranhado ali de relações, porque tem fulano que não gosta de tal fulano, mas paga tal fulano para chegar na tal pessoa, e tal pessoa, enfim. É esse tipo de esquematização caótica de, tipo, a menina de quem eu gosto, gosta de outro cara, mas eu tenho que fazer contrato com um cara que eu nem conheço, nem sei quem é, para fazer com que essa pessoa goste, para, enfim. Que é justamente a coisa dos sonhos de Mano de Verão que eu tô lendo. E, tipo, tem esse tipo de triangulação, assim, de diferentes relações, assim, ao mesmo tempo acontecendo. E aí, o que mais me entregou, assim, que eu fiquei boquiaberto quando eu fui ver e tudo mais, que o fim é justamente é, o final que foi dito e tudo mais na apresentação de vocês de Greenworld, no quesito de que as coisas no final elas deram certo de uma forma quase de sonho, realmente. Uma coisa muito. Que para mim, felizmente, não caiu no monótono felizes para sempre, sabe? De que realmente teve uma construção ali para que chegasse naquele final ali. De que realmente os casais que estavam querendo ficar juntos no final ficaram juntos, por mais que um monte de causa aconteceu, um casal improvável, que era justamente da menina que é dito como chata e do bad boy, ter acontecido alguma coisa ali, de ter acontecido, como posso dizer, de ter acontecido atritos entre eles, brigas e tudo mais, mas que no final se entenderam e tudo mais, que foi acho que uma festa
de formatura, se eu não me engano, que meio que deu esse desfecho aí para esse casal improvável. E realmente me chocou bastante isso, não vou mentir, mas vendo os outros filmes, eu espero que eu consiga me preparar melhor para a próxima aula, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma espécie de apanhado de anotações aqui que eu possa falar na próxima aula e tudo mais dos filmes e tudo mais, vincular o que vocês vão falar e creio que isso realmente 10 coisas que eu dei a você assistam, tá? Porque é realmente um filme muito bom. Eu vou ver mais vezes, certeza. É isso. Muito obrigada pela contribuição novamente. A Isabel levantou a mão, pode falar também. Sobre essa questão dos filmes e de adaptações de clássicos literários, eu só queria pontuar um pouco sobre como é engraçado, né? Que eu mencionei que eu não sabia, mas uma vez que você sabe que é uma adaptação de uma obra do Shakespeare e você passa a estudar com essa visão, a gente consegue enxergar os pontos semelhantes, porque como se, assim, o Isaías falou da tragédia, ninguém morre, mas para a gente agora, assim, no mundo contemporâneo, nossa, terminar com o namorado do ensino médio é o fim do mundo, né? É tipo, como se fosse a tragédia daquela época, que seria a morte, pra gente nossa, me distanciar do meu namorado do ensino médio é o fim do mundo, eu vou morrer. Então é como se é legal a gente observar como vai mudando o nosso conceito do que a gente tem, do que é uma tragédia, do que é algo que vai algo que vai mudar muito a nossa vida. E ainda nisso, como eu falei na primeira vez que eu comecei a falar aqui, né? Que eu confundi das coisas que eu odeio em você com as patricinhas de Beverly Hills. E eu só queria falar agora porque, como também é uma adaptação de um clássico literário, só que é da Jane Austen, Emma, e é muito interessante ver que essas obras muito antigas ainda continuam muito presentes e obras que foram famosíssimas nos seus tempos, as suas adaptações ficaram muito famosas no tempo em que elas foram estreadas, né? Como a gente tem agora das coisas que eu dei a você e as Patricinhas de Beverly Hills como clássicos dos anos 2000, filmes clássicos dos anos 2000, que são adaptações de clássicos da literatura, clássicos da literatura. Então, só é algo muito legal de se perceber. Realmente, muito obrigada pela contribuição também. A gente vai estar encerrando. Inclusive, antes da gente dar os nossos adeus, a Isabel falou de Emma, a gente tem um mini curso chamado Jane Austen na cultura pop, se não me engano, está disponível no YouTube e no Spotify. A gente chega a falar de Emma e de As Patricinhas de Beverly Hills. Foi um mini curso da temporada passada, se não me engano, mas enfim, se vocês tiverem interesse em ver sobre a Jane Austen, a gente também tem material disponível para isso no Gelic. Assim como a gente vai ter vários outros materiais disponíveis ao longo da nossa jornada aqui nesse grupo de estudos. Não esqueçam de assinar a lista de frequência, tá? Eu coloquei várias vezes no chat, de vez em quando alguém esquece, não esqueçam. Enfim, muito obrigado pela participação de todos, foi um imenso prazer compartilhar esse momento com vocês. De novo, fiquem de olho nas redes sociais do Gelic para mais minicursos como esse e a gente se vê na próxima aula. Muito boa noite para todos.